Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação de penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijara daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. A constelação do cocheiro é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais se inclui a capela de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa da constelação. Conhecida desde a mais remota antiguidade, Capela é uma estrela gasosa e de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. Sua cor é amarela, o que demonstra ser um sol em plena juventude, e como um sol, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída. Na realidade, a ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo humano, como também ignora qual o primeiro ser que pode ser considerado como tal. O elo, portanto, entre o tipo animal mais evoluído e o homem primitivo se perde entre o Pitecrâmpotro, que era bestial, e o Homo sapiens, que veio 400 mil anos mais tarde. Em resumo, eis a revolução do tipo humano. Símios ou primatas, depois o tipo evoluído de primata, que foi o procônsul, há 25 milhões de anos, Homo erectus, há 500 mil anos, Homo sapiens, há 150 mil anos, e o Homo sapiens sapiens, há 35 mil anos. É bem verdade que se houvesse existido esse tipo de intermediário, inúmeros documentos fósseis dessa espécie existiriam, como existe de todos os outros seres vivos. E assim como houve e ainda há inúmeros símios, representantes do ponto mais alto da evolução dessa classe de seres, também haveria os tipos correspondentes intermediários entre uns e outros. Se a ciência até hoje não descobriu esses tipos de intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra.
foram plasmados em outros planos de vida, onde os prepostos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe os atributos humanos que por si sós, conquanto aparentemente e inicialmente invisíveis, dariam ao animal condições de vida enormemente diferentes e possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringem e se limitam em si mesmo. Assim, sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens, a saber, uma retardada, que veio evoluindo lentamente através de formas rudimentares da vida da Terra, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Homens, vamos dizer autóctones, componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior, mas bem definido. E outra categoria composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da capela. O belo orbe da constelação do Cocheiro, a que já nos referimos, além de inúmeros sistemas planetários que formam a potentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advenas para aqui transferidos eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados em relação aos habitantes da Terra, e foram o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres condutores, líderes que então se tornaram das tribos humanas primitivas, foram eles os exilados que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito. Aliás, essa permuta de populações entre orbes, a fins de um mesmo sistema sideral e mesmo de sistemas diferentes, ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo. Os escolhidos, neste caso, foram os habitantes da capela, que deveriam dali ser expurgados por terem se tornado incompatíveis com os altos padrões de vida moral já atingidos pela evoluída humanidade daquele orbe. Foram as cortes de Lúcifer que, avassaladas pelo orgulho e pela maldade, se precipitaram dos céus à terra, que daí por diante passou a ser-lhes a morada purgatorial por tempo indefinido. E após a queda, conduzidos por entidades amorosas, auxiliares do divino pastor, foram os degredados reunidos no étero terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual acima da crosta, onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida a iniciar-se no novo ambiente planetário. Logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados, os campelinos nos tipos selecionados, já referidos, verificou-se de pronta tamanha dissemelhança e contraste material e intelectual entre essas duas espécies de homem, que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos capelinos, que passaram logo a ser considerados como super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica,
e, como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. De trogloditas habitantes de caverna e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribos nômades se reuniram aqui e ali, formaram povos e nações com territórios já agora mais ou menos delineados. Os degredados, aqui mencionados como os filhos de Deus, encarnando no seio de habitantes selvagens do planeta Terra, não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam, como conhecedores de uma vida mais perfeita, e ao desposarem as mulheres primitivas, adotaram seus costumes desregrados e deixaram-se dominar pelos impulsos inferiores que lhe eram naturais. Chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos animalizados da carne e, sem se guardarem, afundaram na impureza, não resistindo ao império das leis naturais que se cumpriam irrevogavelmente, como sempre se sucede no universo. Assim, pois, a experiência punitiva dos capelinos, do ponto de vista moral, malograra, porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário, elevando-o a níveis mais altos, de acordo com o maior entendimento espiritual que possuía, ao contrário, correram para generalizar as paixões inferiores, saturando o mundo de maldade e com a agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos.